Finalmente podemos ver a Sadena brilhando, meus amigos. A Best Waifu está mostrando seu brilho agora que eles estão no seu país de origem, na sua casa. Embora seja o arco da Raphtalia, é a Sadena quem nós queremos ver. O episódio 7 de Tate no Yusha não foi muito bom na minha opinião e eu não gostei muito dele. Mas nessa história tem coisas legais, principalmente os conteúdos cortados da novel. Então hoje eu vou te contar sobre todo o conteúdo cortado que o anime não te mostrou. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho no meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chance de se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. Falando sobre o poder que o Imperador de Ketenlo possui para suprimir armas espirituais, que no caso são as armas lendárias e vassalas, esse é um poder bem intrigante. A teoria de Naofumi sobre esse poder é que eles existem para parar heróis malignos. As pessoas que são equipadas e treinadas para lutar contra as armas espirituais são chamadas de pacifistas, e eles têm uma certa influência sobre os heróis, sendo capazes de quebrar seus ataques e até mesmo desativar seus poderes, como nós podemos ver. Naofumi pensa que, se por acaso um dos heróis saísse em um ataque de fúria, fazendo o que bem entendesse, até chegando a colocar suas mãos em um poder maligno, como por exemplo fazer lavagem cerebral nos outros, muito parecido com o que o Itsuki, sua forma amaldiçoada, podia fazer. Dessa forma, esse herói maligno teria potencial para dominar o mundo. Os heróis são invocados para salvar o mundo do perigo, mas eles podem colocar o próprio mundo em perigo também. Seria especialmente perigoso se o herói maligno derrotasse os outros heróis que não são como ele. Nesse caso, faria sentido existir aqueles que podem se opor aos heróis, e os pacifistas sendo capazes de suprimir os poderes deles. Embora aquilo, se originalmente essa era a ideia, atualmente eles não fazem nem um pouco disso, já que eles não estão indo atrás de heróis malignos como o que o Itsuki, o Motoyasu e o Ren estão fazendo anteriormente, e agora estão indo contra o Naofumi apenas porque ele acompanha a Raphtalia. Então se a ideia originalmente era eles irem contra heróis malignos, atualmente eles não fazem seu trabalho. Quando o grupo saiu da caverna, embora eles estejam disfarçados e tenham aquela bola do dragão da água, ainda assim eles estavam cautelosos até mesmo com pessoas normais. Eles viam qualquer um que entrasse no seu campo de visão como um possível inimigo, e isso mostra um nível de cuidado a mais que eles tiveram na Light Novel e que eles não tiveram no anime. E falando em disfarces, a Sadena ficou incrível aqui. Não é à toa que eu sempre falo que ela é a melhor waifu de Tate no Yusha. Qualquer um que discorde comigo não sabe do que está falando. Aqui, o Naofumi tentaria usar de novo seu escudo de portal só para ter certeza, e de novo o portal do escudo falhou, provando que em Ketenlo tem alguma espécie de interferência com o poder das armas espirituais que não permitem que ele se teletransporte. Até mesmo a arma da Raphtalia não conseguiu fazer isso. E o motivo da Raphtalia precisar esconder sua cauda e orelhas, mas a Sadena não, é meio que simples. A Sadena saiu desse lugar há mais de 10 anos, então aqui poucas pessoas reconheceriam ela, não existia a necessidade dela se esconder, mas ainda assim ela foi cuidadosa o suficiente para não se expor. Já a Raphtalia é de uma raça especial. Embora as pessoas sempre falem que ela pareça com um guaxinim, ela também parece um tanuki, onde, se você não sabe, tanuki é meio que um guaxinim japonês, uma espécie de guaxinim japonesa que se chama cão guaxinim. É diferente do guaxinim comum. A raça da Raphtalia é uma mistura entre guaxinim e tanuki, e é diretamente relacionada à família real de Ketenlo, por isso que ela é especial. Além da família real, você não vê outras pessoas dessa raça andando por aí, apenas a família imperial possui essa raça. Por isso que ela precisou se esconder, porque todo mundo reconheceria ela como parte da família. E falando em raças, ficamos sabendo que em Ketenlo também existem humanos, embora eles não sejam tão apreciados assim, já que esse país é um país de demi-humanos. Porém, diferente de Siltvelt, aqui os humanos não se tornam escravos, eles não são odiados pelos demi-humanos. Eles apenas não são gostados, apreciados, mas eles vivem tranquilamente numa boa. Inclusive, o lugar onde eles chegaram em Ketenlo é o local onde no passado um ancestral da Raphtalia lutou contra um poderoso monstro, e é ali onde os restos mortais daquele monstro estão enterrados em ruínas. E sabemos disso porque a Sadena se lembra. E claro, imediatamente Naofumi, com seu pessimismo, já começa a pensar na possibilidade de um monstro ancestral acordar aqui e eles precisarem ter uma grande batalha. E o engraçado é que a Raphtalia concorda com ele, mas por outro motivo. Ela fala que toda vez que o Naofumi encosta em algo é como se ele estivesse chutando um vespeiro, falando que sempre que o Naofumi se envolve as coisas dão ruim. Agora, entrando na cidade, vamos elogiar as paisagens e a arte que foram muito bem feitas. Isso aqui está lindíssimo.
A óbvia e clara influência da arquitetura e cultura japonesa do período Edo faz esse lugar parecer mágico, embora ele de fato seja mágico, porque é de outro mundo. Mas eu gostei bastante dos cenários, das artes, a cidade, as paisagens, as roupas, as cerejeiras. Essa é uma temática que eu pessoalmente curto bastante, eu gosto muito. E o mais interessante são como as cerejeiras são especiais e geram energia para o país, ao mesmo tempo que elas não podem ser cultivadas fora dele, é como se fosse algo único dali. Embora eu chute que talvez o Naofumi poderia sim fazer isso em outro lugar, porque com o poder do escudo, ele tem meio que esse poder de alterar a química, o DNA, como que as coisas funcionam. Então talvez o Naofumi possa sim fazer elas crescerem em outros lugares, como na sua vila, por exemplo. E o mais engraçado são as várias estátuas de tanukis que parecem a Half-chan, e elas meio que estão substituindo as estátuas de gato no Japão, onde no Japão tem estátuas de gato para representar boa fortuna, porque os gatos têm essa representatividade lá, onde aqui, por outro lado, temos estátuas de tanuki. E um ponto meio que interessante e bem conveniente que eu queria apontar é que, embora a atual imperatriz e aquela mulher que me lembra a Malte tenham um poder absoluto no país e em suas leis, nem elas podem ir contra o dragão da água pelo que parece, ou pelo menos eles são iguais em questão de poder e influência. Como ele protege diretamente o país de Ketenlo e guarda suas fronteiras, ele obviamente é muito respeitado, amado e adorado pelas pessoas, ele tem uma grande influência no país. Por isso, mesmo que elas tenham feito essas leis que oprimem os seus cidadãos como se fosse uma ditadura, se um enviado do dragão quebrar essas leis, nada aconteceu com eles. E isso é muito conveniente para o Naofumi, afinal ele usou isso para passar pelas coisas de forma tranquila, mas ao mesmo tempo é interessante porque faz sentido. Se uma figura extremamente poderosa, importante e ancestral protege um país por muito tempo, obviamente ele vai ter influência sobre o país também. Então, se o dragão de água não pudesse fazer nada contra a imperatriz, isso seria estranho, mas não, eles colocaram que ele realmente pode ajudar o Naofumi com a sua influência. E seguindo, quando o mestre do ferreiro começou a dar em cima da Raftalia, aqui o Naofumi interferiu com ele. O Naofumi agiu de forma ameaçadora quando ele foi falar com o velhote, brigando com ele por dar em cima da sua companheira e falando que ele, como um velhote, deveria dar em cima de alguém da sua idade. Onde antes que ele pudesse dar em cima da Sadena, ela já estava meio irritada quando ele deu em cima da Raftalia também, tendo um olhar ameaçador e raios saindo do seu corpo. E aí quando ele deu em cima dela, ela torrou ele. E a melhor parte dessa cena pra mim é como o Naofumi chamou ele de Motoyasu 2, e isso é muito Naofumi, ele vive dando esses apelidos, tipo chamando um cara de lixo 2, ou de malte 2, agora temos o Motoyasu 2 porque esse cara é um tarado. Agora, saindo disso, indo falar daquele soldado rebelde que pediu ajuda pra eles, enquanto ele convenceu o grupo a ir falar com o chefe dele, que também é o pai dele lá na mansão e tudo mais, desde o início ele revelou que já sabia quem era Raftalia, chamando ela de futura imperatriz e tratando ela com o maior respeito, onde em vez de falar que ela é uma companheira do Naofumi, ele tratou o Naofumi como companheiro dela, mostrando que aqui ela é mais importante do que ele. Ele explicou que ele é o filho do chefe da cidade e que eles não têm nada além de problemas contra a atual imperatriz e como ela faz as coisas, como que ela governa Ketenlo, as leis, as pessoas, a opressão. Onde quando o Naofumi aceitou ir com ele, ele fez um ponto em avisar tanto a Sadena quanto o Gaelion que se alguma coisa acontecesse e o pior viesse, eles queimariam essa cidade até o chão e então fugiriam pela água. Já deixando claro que ele não tem medo de literalmente destruir essa cidade se eles mexerem com ele. E claro, isso combina perfeitamente com o Naofumi. Eu não sei porque o anime cortou isso, porque é a cara do Naofumi ameaçar queimar uma cidade se esses caras mexerem com ele. E inclusive o Naofumi aqui também passou um tempo analisando de qual raça esse homem era, perguntando sobre a cauda dele, vendo se ele tinha asas, até descobrir que ele é um homem falcão. E de novo, isso é algo que o Naofumi faz bastante. Sempre que ele fica curioso de alguma coisa, ele vai e começa a prestar atenção nisso. Ele tem a tendência de sempre analisar as raças de alguém que chega perto dele do qual ele nunca viu antes. E de novo, eu não sei porque o anime cortou isso também. E é só quando a Raftalia cobrou ele que eles foram pra mansão. E o Haluva, embora o anime deixe a entender que ele conheceu o pai da Raftalia, ele é alguém que diretamente ajudou o pai da Raftalia, a mãe dela e ela a fugirem de Ketenlo, tanto que a própria Sadena lembra de ter visto ele antes de sair do país. E quanto a quem está indo contra a atual imperatriz, aqui no anime ele falou que é o seu clã, a sua família e as pessoas dessa cidade, mas na novela ele diz que as pessoas de Ketenlo como um todo estão prontas para ajudar eles, ou seja, não é só essa cidade, o país quer ir contra a imperatriz, as pessoas estão cansadas dela. E inclusive aqui, o Naofumi, para animar seus aliados e agitar eles para o ritmo da batalha, fazer eles ficarem preparados com uma moral alta e animados para lutar, ele começou a agir que nem a Atla. Parem e pensem em como que a Atla age em relação ao Naofumi sobre ele ser a pessoa mais importante do mundo. Aqui ele fez igualzinho, só que em relação a Raftalia, para acender o fogo no coração desses guerreiros
guerreiros. E isso aqui foi comédia pura, eu não sei porque eles cortaram do anime. Mas claro, além dos soldados, a própria Raftalia ficou animada, querendo aprender mais sobre seu pai. E dessa forma, eles vão direto para o farol, começar a batalha contra os soldados da Imperatriz. E aqui eu preciso falar que desde o início, essa batalha foi meia boca e desapontadora. A maior parte das cenas foram imagens paradas com alguns efeitos especiais. Obviamente, eu preciso elogiar os efeitos especiais de Tatenoyusha. Isso aqui é bem feito. Os escudos Naofumi, as magias da Sadena, esses efeitos e magias são bonitos, são bem feitos, mas tirando eles, o resto das cenas não foram boas. Os personagens só foram mostrados correndo ou mostrando imagens deles parados, atacando-os, defendendo. Não teve coreografia de luta, não teve animação de batalha, não teve nada, foi apenas imagens ou efeitos especiais. Eu sinceramente não entendo como que essa temporada tá dividindo o orçamento de animação. Eu acho normal que em um anime, certos episódios com cenas importantes tenham mais orçamento, tenham animações mais bem feitas, enquanto outros episódios menos importantes sejam mais simples, com animações mais normais e até mesmo menos movimentadas. Mas aqui em Tatenoyusha eu não estou entendendo qual é a forma que eles estão decidindo quais cenas têm animações boas e quais não tem, porque sinceramente tá bem estranho. Tem episódio com animação bem legal, tem episódio que é completamente parado. No geral, as cenas mágicas com a Sadena foram a melhor parte dessa luta. A Sadena brilhou demais aqui e eu gostei muito. E ela realmente merece mais tempo de tela, ela é uma das personagens mais fortes do grupo do Naofumi, se não é a mais forte além dele. A Sadena merece destaque e tempo de tela. E claro, as magias que ela usou aqui foram muito bem feitas, os efeitos especiais ficaram muito bons. Mas é aquilo, tirando ela, o resto ficou bem mal feito na minha opinião. Além disso, as lutas também foram mais detalhadas na novel, tendo mais cenas que o próprio anime. O anime claramente rushou e cortou algumas partes das lutas, focando mais na luta contra o urso. Mas além do urso, também teve luta contra os subordinados deles que o anime não mostrou, mas também não importa muito na minha opinião. Pelo menos a luta contra o urso, o anime adaptou bem. No geral, como que aconteceu a luta foi muito bem feita. Eles começaram a lutar, ficaram em desvantagem, aquele professor pervertido ajudou eles com aquelas armas, então eles derrotaram o urso virando o jogo. Mas um ponto a se deixar claro é que o Naofumi teve mais importância, usando vários dos seus escudos contra o urso. Isso porque esse inimigo foi bem osso duro de roer, mesmo quando ele foi derrotado e estava no chão, sem poder se mexer, ele ainda estava acordado e querendo lutar. A Raftalia precisou aplicar uma técnica muito específica nele, fazendo o próprio poder dele chocar um contra o outro para que ele finalmente acabasse. E o pervertido aqui, inclusive, deu ideia na Sadena, até mesmo na sua forma de baleia. Porque sim, nessa luta, porque foi uma luta bem grande, bem difícil contra aquele urso, a Sadena usou sua forma Teriantropa, que é a forma de baleia, e aquele pervertido se mostrou ser pior do que o Motoyasu, dando ideia até mesmo em uma baleia. Mas bem, com a luta acabada, eles tomaram o controle do farol, assim como no anime. E claro, isso também significa que o episódio acabou porque eles venceram. E o que vocês acharam desse episódio, rapaziada? Eu pessoalmente só gostei dela pelo foco na Sadena. Se a Sadena está brilhando, eu estou feliz. De resto, eu não gostei muito. Mas o que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber as suas opiniões. Agora, se quiser saber mais sobre armas lendárias e vassalas, porque vai ter uma certa importância nesse arco, aqui eu te conto sobre todos os heróis lendários e vassalos de Tatenoyusha, e tá bem legal, confere aí. E claro, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.